Eu quero te fazer algumas perguntas para nós começarmos a ministração. E uma delas é: quem tem passado aqui? Quem tem passado? Todo mundo tem passado? Quem tem? Vamos ver, não. Porque acho que alguns não têm, né? Vamos lá, vamos levantar a mão então. Quem tem passado aqui? Todos nós temos passado. Por que temos passado? Porque ontem já ficou no passado. 1 minuto atrás já ficou no passado. Eu vejo as pessoas tentando programar e preparar o seu futuro, e devem fazer isso, só que muitas pessoas não acordam para a realidade que o futuro é 1 milênio depois do passado, do presente, melhor dizendo. Pessoas acham que o futuro está muito longe. Não, o futuro já está aqui, bem pertinho do presente. E passado todos nós tivemos. E todos nós teremos ainda. Então, como que você tem lidado com este passado? Se você tem um passado, eu vou separar isso em 2 partes hoje. Baixa o som para mim. Lá, da caixa. Isso. Obrigado, queridos. Eu vou separar em 2 partes, simplesmente. A primeira é um passado ministerial. E a segunda é um passado pessoal. Talvez muitos que estão aqui já tiveram um passado ministerial. E esse passado está muito no passado. E outros têm o seu passado pessoal. Então eu vou te perguntar: como você tem lidado com o seu passado pessoal e com o seu passado ministerial? A maioria das pessoas tem dificuldade em lidar com o passado. O passado, para muitas pessoas, é um fardo muito pesado que ele acredita que tem que carregar pelo resto dos seus dias, pelo resto da sua existência. Seja ele o passado ministerial ou seja ele o passado pessoal. Existem pessoas que até hoje estão afundadas, elas não conseguem ter presente, muito menos futuro, porque elas estão presas a um passado. A vida dela toda se resume em viver para consertar algo do passado. Todos os seus dias está totalmente ligado a resolver ou a tentar resolver algo que está no seu passado. Ou que deveria estar no seu passado. E que ela carrega, faz parte do seu presente e vai continuar fazendo parte do seu futuro. Porque ela não resolveu o seu passado. Diga comigo assim: passado precisa ser resolvido. Ele não pode te acompanhar no presente e muito menos decidir o seu futuro. Aí talvez você diga assim: pastor, mas o meu passado foi um passado desastroso. O meu passado foi um passado que eu tenho até mesmo vergonha de dizer. Quando eu olho para o meu passado, eu não gosto nem de comentar, eu não gosto de falar, eu tenho remorso, eu tenho culpas, eu tenho tristeza, eu tenho angústia, eu tenho pesadelos, eu tenho sonhos terríveis quando o meu passado vem. Com relação ao ministério, pastor, o meu passado, eu fui uma grande bênção na mão do Senhor, eu fui um homem muito usado, uma mulher muito usada, eu era uma pessoa muito ativa na igreja, uma pessoa que realizava, que fazia, eu orava pelas pessoas, eu impunha as mãos sobre as pessoas, eu ministrava louvor, eu ministrava tocando, eu dançava na igreja, eu fazia coreografia, eu fazia teatros, eu fazia evangelismo de rua, eu era líder de célula. Mas eu tenho algumas dificuldades em lidar com o meu passado. Porque até hoje esse meu passado, ele me consome.
Porque eu penso em tudo aquilo que eu fiz, e penso em tudo aquilo que eu poderia fazer, e aquilo que me levou a sair, aquilo que me tirou de algo, e eu não consigo resolver entre o meu passado e o meu presente. E por isso eu não consigo projetar o futuro na obra. Eu não consigo projetar-me como um líder de célula vencedor. Por mais que eu tente me enxergar no altar, eu não consigo me enxergar mais no altar. Eu tenho vontades. Por mais que eu queira, talvez, ministrar algo, dizer algo, eu tenho hoje, pastor, dificuldades até mesmo para contar um testemunho. Na célula, quando tem o momento de compartilhar, eu fico travada. Quando o senhor olha aí de cima, que parece que vai chamar alguém para fazer alguma coisa, eu fico trêmulo na cadeira, porque vai que me chama. Eu não sei como foi o teu passado ministerial, mas eu vejo aqui pessoas que Deus não escreveu apenas um passado, que Deus escreveu um presente, que Deus escreveu um futuro, porque a Bíblia diz que todos os seus dias estão escritos no livro do Senhor. Então hoje eu quero, dentro da palavra de Deus, falar com você. Como que você lida, como lidar com o passado, como fazer isso. Eu vou colocar para você alguns exemplos, como eu disse. O primeiro exemplo que eu quero citar é de uma pessoa que teve um conflito, um passado negativo, ministerialmente falando. Eu vou usar aqui o exemplo de João Marcos, bem conhecido. João Marcos teve um passado. Você conhece a história de João Marcos? Conhecem? Então vai ser fácil. João Marcos, ele foi um discípulo, um servo, um cooperador na obra, que no meio do trabalho ele desistiu. Ele era sobrinho de Barnabé, e Barnabé e Paulo estavam fazendo uma viagem missionária. E dentro dessa viagem missionária, quando ele estava no meio da viagem missionária, quando o negócio estava acontecendo, ele falou assim: vou voltar para Jerusalém. Abandonou a comitiva, abandonou aquelas pessoas que estavam lá e voltou para Jerusalém. E a gente olhando assim, a gente fala, mas que cara irresponsável. Como que alguém consegue abandonar o trabalho da casa de Deus? Como que alguém consegue abandonar uma missão? Andando do lado de Paulo, andando do lado de Barnabé, andando do lado de Lucas. E eu vou fazer aqui uma referência a Lucas. A gente conhece Lucas só pelo livro, pelo Evangelho, e muitas poucas pessoas sabem que ele escreveu o livro de Atos. Mas eu vou dizer uma coisa para você: Lucas foi o único, ou um dos únicos, muito pouco, que acompanhou Paulo em todas as suas viagens, inclusive em suas doenças. Paulo teve momentos difíceis de saúde. Olha só que interessante, Lucas era médico. Já pensou nisso? Deus preparou um médico só para cuidar de Paulo. Eu não sei para que Deus te preparou. Você pode ver que no livro de Timóteo, quando ele fala a respeito de João Marcos, novamente ele fala: só Lucas está comigo. Mas quando nós olhamos, voltando para João Marcos, quando nós olhamos para ele, falamos assim: mas que cara irresponsável, como que ele abandona o trabalho, como que ele abandona a obra, como que ele deixa de realizar algo tão precioso, porque fazer a obra de Deus é algo precioso, não é? Ser enviado em uma missão missionária, meu Deus do céu, que privilégio que ele teve! Abrir igrejas, plantar igrejas, fazer parte de algo que estaria na história como uma comitiva vencedora que abriu várias igrejas, mas o nome dele é colocado como aquele que desistiu no meio do caminho. E talvez nós não paramos para ver e para analisar o porquê que ele parou. Diga assim comigo: nem todas as pessoas têm o mesmo trabalho a realizar.
na terra. Definir isso é algo importantíssimo na nossa caminhada. A própria palavra do Senhor diz que uns foi chamado para ser apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestre. A Bíblia diz que quando João Marcos foi retornar para casa, a sua casa, Jerusalém, mas por que ele retornou para casa? Porque João Marcos foi alguém que foi ganho e foi trabalhado para ser pastor. Quem foi quem ganhou, quem gerou ele? De quem ele era filho espiritual? De Pedro. Isso está na palavra de Deus, livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso número 13. Quando Pedro ele vai falar e vai saudar a igreja, ele fala, o meu filho Marcos. E Paulo, ou melhor, Pedro, ele foi pastor em Jerusalém, em Judeia, e chegou a Samaria. Ele ficou naquela região. Ele era um pastor, um apóstolo, porém um pastor local, de visão local. E Marcos tinha isso. Ele teve o desejo, a vontade de ir numa viagem missionária, foi convidado, o seu tio estava na viagem missionária, ele falou, eu vou na viagem missionária. Porém, ele não tinha facilidade em fazer isso. Ele falou, não é para mim, vou voltar para casa, Jerusalém, para a igreja. E foi onde ele começou a escrever o livro. Ele tinha algo a fazer, foi onde ele escreveu o livro de Marcos. Ele volta para trás. Mas ele não desistiu porque ele estava desistindo do evangelho. Ele não desistiu porque ele estava desistindo de fazer a obra. Ele entendia que aquele momento não era o que Deus estava chamando ele para fazer. Não era o que Deus estava comissionando a ele a fazer. Que ele seria útil realizando na casa em Jerusalém. E por isso ele volta. E quando nós entendemos isso, nós percebemos então que ele não deixou porque ele simplesmente deixou a obra. O porquê que alguma coisa te levou a deixar a obra? Alguma coisa fez com que você parasse ministerialmente de funcionar, de realizar, de trabalhar na casa de Deus? Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa tirou o teu sonho, alguma coisa tirou o teu desejo. Algo aconteceu. Talvez não foi como João Marcos, mas algo aconteceu. E que hoje você não consegue mais voltar. E eu não sei como você tem lidado com esse passado. João Marcos lidou com esse passado. Como que ele lidou com esse passado? Porque depois ele acompanhou Paulo em viagens. O próprio Paulo disse, olha, ele me é muito útil. E ele vai acompanhar Paulo em viagens. Como você tem lidado com o passado ministerial seu? O que você era ontem? O que você fazia ontem? Como conviver com isso? Eu me lembro uma vez que eu estava numa crise ministerial. Estava revoltado. Estava bravo. Cheguei na minha casa e falei, olha, acabou. Vou embora. E não vou ser mais pastor, não fui chamado para isso, e acabou. Vou embora. A pastora ficou ali, foi de lá, foi de cá. Dentro de tudo isso, o Rafael chegou para mim e ele falou assim, pai, só existe uma coisa que eu quero pedir para o senhor. O meu pai é pastor. O senhor pode até querer ir embora dessa cidade, mas deixar de ser pastor, o senhor não vai deixar. Eu falei, rapaz, e agora? Eu quero parar com tudo. Eu quero ir embora. Estou cansado de Palestina. Estou cansado dessa igreja. Estou cansado deste povo. Vou embora. Parece que nada funciona. Parece que nada dá certo. Como você tem lidado com o seu passado? O que fez você desistir? Por que você não está onde Deus quer que você esteja? Por que você parou de pregar? Por que você parou de ministrar? Por que você parou de cantar, de tocar? Por que você desistiu da tua célula? Por que você parou? O que foi que aconteceu?
Pastor, eu tinha lá fulano, tinha isso, tinha aquilo outro. Pastor, eu errei, eu cometi pecados. Pastor, eu não sei, simplesmente fui parando. Ah, porque me tiraram, pastor? Porque o meu líder lá não era muito bom. O meu líder não compreendia a minha visão. Eu parei, pastor, porque eu cansei de fazer as coisas sozinho. Eu estava cansado de carregar o meu grupo nas costas. Eu estava cansado de carregar a minha célula nas costas. Eu estava cansado de carregar a igreja nas costas. O meu departamento. Eu não me entendia com o grupo de louvor. Eu tenho um estilo de cantar, o grupo de louvor tem outro. E eu não me entendo com o grupo de louvor, não tem como. Eu parei, eu preferi parar. E alguns vão dizer assim, pastor, eu parei justamente para não arrumar problema. Eu desisti justamente para não arrumar problema. Mas eu acredito que você tem saudades de fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. E que por alguma razão, hoje você não faz mais na casa de Deus. Este é um exemplo. Nós teríamos muitos outros na palavra, mas que eu gostaria que você refletisse. Sabe por quê? Porque o passado não pode determinar o teu presente e o teu futuro. Você tem que resolver esse passado. Você não pode passar os seus dias não fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer, simplesmente porque você tem um passado e esse passado, por alguma razão, te condenou ou te levou a não fazer. Te tirou do lugar aonde você estava. Imagina se eu não tivesse resolvido com o meu passado no momento de crise. Onde que eu estaria hoje? E você vê como que as coisas parece que dão assim, né? O negócio é tão rápido quando você desiste de fazer alguma coisa, parece que tudo dá certo. Eu liguei para o meu irmão, no mesmo dia ele arrumou um apartamento para mim em Rio Preto. E ele falou assim, ó, é um dos melhores apartamentos, é um apartamento separado, garagem para 2 carros, totalmente, entra por um outro lado, tem portão separado de todos os outros, é porque lá morava o dono. E às vezes a gente fala assim, tá vendo? Ó, Deus agindo. Porque parece que as coisas estão dando certo. Ah, tá vendo? Parei de fazer a obra de Deus, olha aí, estou bem agora. As coisas fluíram na minha vida de uma tal forma, que você não imagina como. Porque fazer a obra de Deus de vez em quando é chato, irmãos. É chato você ter um líder que pega no seu pé. É chato você ter que cumprir horário. É chato você ter que vir e ficar na porta, passando álcool na mão das pessoas. Minha mão está até enrugada já, tanto álcool. Não sei onde é que vai parar. É muito triste, às vezes você está lá na célula com a maior expectativa, orou a semana inteira, orou o mês inteiro, aí você vai para a célula com aquela expectativa, aí 2 pessoas aparecem. Aí uma olha para a outra assim e fala assim, acho que não vai ter ninguém hoje, vai ter célula mesmo? Aí já te quebra mais ainda. E isso você vai desistindo, você vai parando, e você parou. Mas a minha pergunta hoje para você, a pergunta que toca em meu coração para fazer para você, é como que você vai resolver o teu passado? Até quando você vai caminhar com este passado? Até quando este passado vai ser algo que vai determinar a tua vida, o teu chamado, a tua existência? Até quando aquilo que aconteceu vai continuar na tua vida marcando para que você não faça aquilo que deve ser feito? Porque João Marcos, ele teve um passado, ele foi taxado como alguém que desistiu no meio do caminho de uma viagem, de uma oportunidade tremenda, mas ele foi lá e resolveu a situação. Deus está te chamando para resolver situações nessa noite. Deus está te chamando para realizar algo que Ele confiou a você e que ninguém mais vai fazer. Como que você vai resolver isso? Pastor, eu vou continuar como estou. Deus não te chamou para continuar como você está.
Ninguém na Bíblia continuou como estava quando encontrou o Senhor e disse: Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Ninguém permaneceu igual. E a tua vida pessoal? E o teu passado pessoal? Como você tem lidado com o teu passado pessoal? Com a tua vida? Que todos nós temos passado. Você ainda está preso a certas culpas, a certos limites? Você está preso a certos bloqueios, a certos traumas, a certas dores do seu passado, a certas culpas do seu passado? Como eu disse, talvez pessoas aqui vão dizer: pastor, eu tenho vergonha de dizer do meu passado. Eu nem conto do meu passado, nem gosto de tocar no assunto, porque ele é terrível. Deixa eu te contar algo. A Bíblia fala de um homem que também teve um passado meio complicado. E o seu nome era Onésimo. Você conhece a história de Onésimo? Onésimo era um escravo de Filemão. Filemão era um rico homem que morava na cidade de Colossos. E que quando Paulo, junto com a sua comitiva, abriram a igreja na região de Éfeso, a igreja de Colossos, apesar de não constar dentro do seu trajeto de viagem missionária, porque ficava a 200 quilômetros aproximadamente de Éfeso, onde estava sendo implantado a igreja, o evangelho chegou naquele lugar. E o que aconteceu? Filemão foi um dos homens que foram alcançados pela palavra, pelo gerar de Paulo na plantação das igrejas. E como ele era muito rico, ele tinha escravos. E Onésimo era um dos seus escravos. E a Bíblia não fala claramente o que aconteceu, mas dá-se a entender que o Onésimo, ele furtou alguma coisa, ele pegou alguma coisa, ele fez alguma coisa mais ou menos parecido com isso na casa do seu senhor, e ele fugiu para Roma. Roma, um lugar de muita gente, de uma população enorme. Ele fala: bom, lá ninguém vai me encontrar. Eu vou para Roma. E ele vai para Roma. Foge para Roma. Achando que lá ninguém ia vê-lo, ninguém ia encontrá-lo. Mas diga comigo assim: ninguém foge dos olhos de Deus. Quem que estava lá em Roma? Paulo. Preso. Paulo estava preso. E Deus, o Espírito Santo, trata de fazer com que encontre Paulo. E Paulo começa então a pregar, a evangelizar, a gerar o evangelho nele. E o evangelho é gerado, e de repente ele começa a falar, e então ele se abre, e ele conta. E Paulo fala assim: peraí, então você é escravo de Filemão, meu amigo. Alguém que eu também gerei no evangelho. Vamos resolver essa situação. E aí o que ele faz? Ele escreve a Filemão. Presta atenção. Ele já tinha escrito uma carta aos Colossenses. E ele separa um tempo para escrever uma carta para uma pessoa. As cartas de Paulo, as epístolas de Paulo, elas são doutrinárias e pastorais. E dentro dessas epístolas tem uma carta que também é traduzida como algo pastoral pelo sentimento de cuidado que há nela, mas é uma carta que ele escreve a um amigo. E nessa carta ele fala sobre Onésimo. Ele fala: Onésimo agora está comigo. Eu quero ler alguns textos com você. Abre a sua Bíblia. Filemão, capítulo de número 1, verso de número 5. Vai dizer assim a palavra de Deus, ó. Filemão, capítulo 1. Que eu nem precisava falar capítulo 1, né? Só tem um mesmo. Olha
Olha só, uma carta. Diz assim a palavra, ó. Vamos lá, o verso 5. A partir do verso 5. Ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de toda boa obra que há em vós por Cristo Jesus. Porque temos grande alegria e consolação no teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos são revigoradas. Eita Deus! Pelo que ainda que seja muito corajoso em Cristo para mandar o que é conveniente, contudo por amor peço-te, sendo eu tal como Paulo, o velho, agora também prisioneiro de Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei as minhas prisões, o qual no outro tempo foi inútil, mas agora muito útil é a mim e a ti, e que te envio novamente. Tu, portanto, torna a recebê-lo como as minhas próprias entranhas, e bem que quisera reter comigo, para que por ti me servisse para as prisões no Evangelho. Mas sem o teu parecer, nada quis fazer, para que o teu benefício não fosse como por necessidade, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele tenha se apartado de ti por algum tempo, para que recebesses-o para sempre. Não seja como um servo, mas acima de um servo, como um irmão amado, especialmente para mim, o quanto mais para ti, assim como na carne no Senhor. Assim, pois, se tendes por companheiro, recebe-o a mim mesmo, como a mim mesmo. E se te faz alguma coisa, algum mal, te deves alguma coisa, coloca isso na minha conta. E eu, Paulo, da minha própria mão o escrevi, e o pagarei para que não tenha o que dizer, tu mesmo me deves algo. Paulo, na prisão, reserva tempo para escrever uma carta a uma pessoa para falar de alguém que ele havia gerado estando em prisão. Qual era o passado deste homem? E como lidar com isso? O que Onésimo havia feito realmente não era algo legal. Mas ele teve a oportunidade de encontrar Jesus através de Paulo. E agora qual que é o efeito, qual que é a razão como Paulo age com isso? E olha só que Paulo ele diz a Filemão, olha, eu estou fazendo isso para que eu tenha o teu reconhecimento, apesar que você me deve algo. Porque Filemão ele tinha um grande apreço por Paulo, porque Paulo foi a pessoa que gerou o evangelho também nele, e com isso veio toda a sua família, e com isso agora ele conhecia Cristo, ele tinha uma vida diante de Cristo. Presta atenção no que eu vou dizer, porque muitas vezes nós esquecemos de quem gerou o evangelho em nós. Nós não damos mais alegrias, nós não damos mais, como eu posso dizer, atenção, nós não estamos muito mais ligados à pessoa que nos gerou. Percebe que Filemão era uma dívida. Ele tinha como uma dívida, porque havia gerado o evangelho nele. E Paulo fala, eu poderia fazer isso, mas eu quero ter a tua permissão para poder fazer. Mas eu estou te enviando ele, quero que você receba ele, não mais como servo, não mais como escravo, mas que você receba agora como irmão, como você estivesse recebendo a mim mesmo. Deixa eu dizer algo para você. Ficar preso num passado, seja qual foi o teu passado, seja qual foi as coisas, as escolhas erradas que você fez, seja qual foi os caminhos tortuosos que você andou, seja qual foram as decisões que você tomou, deixa eu dizer algo para você, nada disso supera o amor de Deus na tua vida. Nada disso pode te prender e continuar com que você viva aquela mesma vida. Porque quando você conhece a Cristo, a história muda. Quando você vai ao encontro de Jesus, quando o evangelho chega ao teu coração, a história é mudada. Talvez você está hoje se condenando por algo que aconteceu há 10, há 15, há 20 anos atrás. Você ainda está se condenando por isso.
Mas Cristo, nesta noite, Ele diz para você: eu sou a tua libertação. Sou eu que perdoo o teu passado, os teus pecados. Sou eu que faço novas coisas na tua vida. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vai nos libertar do quê, irmãos? Vai nos libertar de algemas, seja ela qual for, inclusive do nosso passado. E a palavra do Senhor, no livro de João, capítulo 8, verso 36, ela vai dizer: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, se Ele te libertou, você é livre. O Senhor escreve, através de Paulo, Ele nos dá uma revelação de amor profundo. O amor que Paulo tinha por Onésimo e tinha por Filemão, era o amor que Deus gerou nele. É o mesmo amor que Deus gera na minha vida, na sua vida. O mesmo processo de libertação, o mesmo processo de perdão, o mesmo processo de cura, o Senhor está aqui nesta noite para derramar e para aplicar nas nossas vidas. Porque o Senhor não quer que nós vivamos presos a um passado. Ele quer que nós enxergamos que há algo novo, há uma oportunidade diante de nós. A palavra de Deus, ela conta, ela nos ensina sobre algo que acontecia no Velho Testamento, no livro de Êxodo, se não me falha a memória, no capítulo de número 21. Falava de uma escravidão e de uma liberdade. Qualquer homem que adquirisse, que comprasse um hebreu como escravo, ele trabalharia por 6 anos e no 7º ele deveria ser liberado. E a lei ainda dizia, se ele levou a esposa, se ele era casado, a esposa deve ser livre com ele. Porém, se na prisão, quando ele ainda era escravo, o seu senhor permitiu que ele casasse, então ele sai sozinho. A esposa e filhos que foram gerados no seu período de escravidão permanecem escravos. Porém, se este escravo decidir ficar por livre e espontânea vontade, ele vai ser marcado como um escravo livre, onde chama-se os escravos de orelha furada. É mais ou menos hoje, aqueles caras que colocam aqueles alargador, aqueles negócios assim grandão na orelha. Eles decidiam. Então, quando se encontrava uma pessoa que ele tinha a orelha furada, um homem que tinha a orelha furada, então reconhecia que ele era um escravo. Mas esse escravo agora ele era livre e que ele resolveu por sua própria vontade permanecer na casa do seu Senhor. Onésimo, quando encontra Jesus, através de Paulo, liberto do seu passado, do seu período de escravidão, de um passado de roubo, de um passado de coisas erradas, ele aceita através do Evangelho voltar para a casa do seu Senhor. E que tem isso a ver, pastor? Deus conserta todas as coisas. Paulo não deixou aquilo. Paulo falou, não, ele vai voltar lá. E Deus também trata no coração de Filemão, sabe por quê? Porque mesmo Filemão sendo um homem salvo, ele não tinha alguns entendimentos, ele ainda carregava escravos, e Deus estava agora usando para a libertação. Porque agora aquele que era escravo não voltaria para a sua casa como escravo, mas voltaria como alguém livre. Deus, nesta noite, está aqui para dizer para você, você só vai viver no seu passado, ministerial e pessoal, se você quiser. Porque muitas vezes a oportunidade está diante de nós e nós não enxergamos a oportunidade. A Bíblia nos ensina sobre um homem, melhor, sobre 2 homens. O rico e... Percebe que o rico fala rico e o Lázaro tem um nome.
Você já parou para pensar nisso? Sabe por quê? Porque Lázaro, na porta do rico, era a oportunidade dele reconhecer. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Muitos de nós reclamamos porque levamos uma vida e nós não aceitamos. Dizemos, não, isso aqui, eu não posso vir assim porque eu sou filho de Deus, e porque isso é porque aquilo, e fica reclamando de muita coisa. Lázaro era um mendigo. Que a Bíblia diz que ele desejava comer da sobra, das migalhas que caía na mesa daquele homem rico. Só que eu vou dizer algo para você. Sabe o que verdadeiramente Lázaro era? Lázaro era a oportunidade que o rico tinha de conhecer Jesus. Lázaro era a oportunidade que o rico tinha, mas não reconheceu. Aí a Bíblia diz o quê? Morre um e morre o outro. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. Para de reclamar. Quando você reconhece Jesus na tua vida, não importa. Porque você sabe que a melhor coisa o Senhor já preparou para você. Não é que você não tem que ter bênção na terra, mas eu quero dizer que Lázaro tinha um coração à vontade de Deus. Aquela situação não enfraqueceu ele, aquela situação não mudou a postura dele, aquela situação não fez com que ele perdesse a graça de Deus sobre a tua vida. Quantos de nós, por pequenas coisas, por pequenos detalhes, nós deixamos de servir a Deus? Quantos de nós acordamos e reclamamos do dia que vamos ter, porque achamos que o dia vai ser difícil? Muita gente não gosta da segunda-feira. Pastor, segunda-feira é terrível. Mas segunda-feira é um dia que o Senhor preparou, não é? Então segunda-feira é uma bênção. A terça também, e segunda-feira é dia de célula. A terça também é um dia de bênção. E a quarta? Também. Mas e a quinta? Também. Sexta, sábado, domingo, maravilha. Já voltamos na segunda. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Não é a situação que determina quem você é, quando você sabe exatamente quem você é. Não é o ter dinheiro, o ser rico ou não ser rico. Não é conseguir conquistar ou não conquistar. Não está baseado nisso. Nós não podemos basear a nossa vida nisso. Lázaro, ele sabia exatamente quem ele era, mesmo comendo ou desejando comer das migalhas da mesa de um homem rico, que a Bíblia não cita o seu nome, mas cita o nome de Lázaro. Aprenda a caminhar na vontade de Deus. Liberte-se. Seja livre para viver a vontade do Senhor. Não permaneça a um passado de frustração, de angústia. Não permaneça em um passado de dor, seja ele ministerial, seja ele pessoal. Seja ele construído pelas suas próprias mãos, seja ele que alguém construiu para você, que alguém te feriu, que alguém te machucou, que alguém fez algo por você. Não viva nesse passado. É hora de levantar a sua cabeça. É hora de reconhecer a paternidade do Senhor. É hora de reconhecer que você tem um Deus zeloso pela tua vida. É hora de reconhecer que você é amado. Assim como Onésimo foi amado, o Senhor te ama. Assim como ele foi recebido por Filemão, o Senhor te recebe. Como têm sido os seus dias? Onde foi que você parou? O que foi que te paralisou? Em que parte do teu passado você está preso? Porque agora não vão conseguir me acompanhar, né? Mas eu estou aqui, viu? Há quantos anos você está paralisado, paralisada? Há quantos anos você não consegue romper? Porque deixa eu dizer algo. Quando a pessoa tem problema com o passado, ela não consegue viver presente. Ela não consegue estabelecer futuro. Ela vai e volta. Ela vai e volta. Ela vai e volta. Sabe por quê? Porque ela continua presa no seu passado. Seja ele pessoal ou seja ele ministerial. Por isso, nesta noite, eu quero que você faça uma reflexão.
Nós vamos colocar uma canção. Eu quero que você faça uma reflexão da sua vida, do seu passado. Se há alguma coisa que te paralisou, que parou você, seja ela pessoal, seja talvez algo profissional, seja algo familiar, seja algo ministerial. Por que que você parou? Onde você parou? O que te levou a parar? Como você está lidando com esse passado? Hoje é dia de você romper. Hoje é dia de você dar um passo. Hoje é dia de esse passado não determinar mais. Porque Deus abre um novo dia, uma nova história. Deus coloca diante de você uma oportunidade. Não seja como aquele rico que tinha a oportunidade todos os dias na porta da casa dele de reconhecer o amor e a grandeza de Deus, e passou todos os seus dias envolvido nas suas riquezas e não reconheceu a oportunidade que Deus estava dando a ele. Deus está te dando a oportunidade nesta noite de começar de novo. Ele diz para você: eu faço nova todas as coisas. Depende de você. Pastor, mas foi uma situação. Lázaro, Onésimo também tinha situações terríveis. João Marco também teve uma situação de descrédito. Mas isso não fez com que eles parassem. Isso não fez com que eles perdessem a identidade. O que você vai fazer? Qual vai ser a sua decisão com relação ao seu passado? Ele está aqui nessa noite para te receber, para restituir a você aquilo que um dia você perdeu. Restituir o teu ministério. Ele está aqui para restituir a tua família. Ele está aqui para restituir os teus sonhos. Meu irmão, entenda, minha irmã, entenda que o Senhor é Deus perdoador. Não deixe que isso pare você. Por que viver preso na culpa, na angústia? Por que viver preso em algo que aconteceu, que pode ser resolvido, que pode ser solucionado? Por que não romper? Por que não acreditar que Deus tem o melhor para você? Por que não acreditar que Deus tem algo especial para a tua vida? Você não nasceu para ser um sofredor, um derrotado, uma derrotada. Você não nasceu para viver por metade. Você nasceu para ser completo. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para vencer na presença de Deus. Deus está te chamando para romper com o teu passado, com as suas culpas, com os seus medos, com os seus anseios. Deus está te chamando para romper com tudo isso. Ele quer restituir você a casa. Ele te recebe como filho. Ele te recebe. Aleluia! Ele tem preparado algo para a tua vida. Traz de volta, Senhor. Traz de volta os sonhos que morreram, Senhor. Traz de volta, Senhor. Traz o mesmo queimor, a mesma alegria. Senhor, não importa o que houve, o que aconteceu. Não importa, Senhor, as limitações, o sofisma, os traumas. Não importa as dores, não importa, Senhor. Senhor, tem algo novo, algo escrito, maravilhoso. Eu não sei aquilo que fez com que essas pessoas talvez afastassem do ministério, daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Eu não sei por que elas estão longe, mas eu sei que o Senhor nessa noite quer restituir. Eu sei que as cadeias são quebradas. Eu sei que as correntes são quebradas nessa noite, Senhor. Eu sei que o sonho vai voltar. Deus querido, eu sei que o sonho vai voltar. Em nome de Jesus, para a tua honra, para a tua glória, para teu louvor. E você está aqui nesta noite, e você se sente uma pessoa que foi parada, paralisada, em alguma área da tua vida, por causa do seu passado, e você não tem sabido lidar com isso. E você deseja uma oração nesta noite. Eu gostaria que você saísse do teu lugar e você viesse aqui à frente. Eu quero orar por você.
Porque Deus, Ele quer colocar liberdade na tua vida. Você não pode ficar parado, estacionado diante daquilo que Deus te chamou, seja em qualquer área da tua vida.